iônicos. Vejam só, os compostos iônicos na temperatura ambiente vão ser todos sólidos. Os sais, né, sal de cozinha, NaCl, cloreto de bário, cloreto de lítio, os sais em gerais vão ser sólidos, mas tem outros compostos iônicos que vão ser sólidos também. Então, a temperatura ambiente, o composto iônico vai ser sempre sólido. Depois a gente faz um comparativo com as ligações covalentes. Então, ó, ponto de fusão e ebulição mais elevado do que os compostos moleculares. Gente, a gente acabou de ver que existe a tal da eletronegatividade, que é uma força que arranca elétron e tudo mais. Então, devido a essa interação forte, essas cargas, quando a gente vai tentar, por exemplo, aquecer para mudar o estado, a gente precisa de bastante energia para modificar, assim, a interação dessas moléculas. Então, por isso, pontos de fusão e pontos de ebulição são mais elevados do que os moleculares, por causa desse tipo de ligação, essa ligação forte, tão forte que chega a arrancar elétrons uns dos outros. Também são polares. Gente, tem carga, a gente acabou de ver aqui no exemplo anterior, ó, arrancou elétron, quem ganhou vai ficar mais negativo, então vai ficar com carga negativa. Quem perdeu vai ficar mais positivo, vai ficar com carga positiva. Então, existem as cargas devido ao ganho e perda de elétrons, existem cargas. Por isso, são polares. O polo vem de polo, lembra do polo elétrico. Você vai ter um polo negativo e um polo positivo. Outra coisa importante, quando eles são dissolvidos em água, vocês viram só que na temperatura ambiente, eles são sólidos. Então, se eles são sólidos, a gente pode tentar dissolver, colocar na água. Quando a gente coloca na água, ocorre dissociação, ou seja, se separa as moléculas não, se separam os íons. A gente vai ver mais para frente, não se preocupe, mas guardem essa informação. Sofrem dissociação. Dissociação é separação das cargas. Professora, Oi? eu não entendi o segundo tópico desse ponto de fusão de ebulição mais elevados. Por que que eles são mais elevados? Porque, veja só, quando a gente tem aqui, vou colocar assim, ó, imaginei assim, no estado sólido, os átomos eles vão ficar assim bem mais juntinhos, tá? Assim, mais juntinhos. Imagine que é um monte de átomo, e eles acabam ficando mais juntinhos. Para a gente conseguir mudar o estado, a gente tem que aplicar uma certa energia aqui. O que a gente faz para mudar o estado físico das coisas, gente? Deixa mais quente ou mais frio a temperatura? Isso, a gente vai mexer com a temperatura. Que a temperatura nada mais é do que uma energia que a gente vai aplicar ou que a gente vai tirar, né, um pouco da energia para mudar o estado ou aplicar mais energia. Então, imaginem só que a gente eleva a temperatura aqui. A gente eleva a temperatura para mudar o estado. Então, o estado sólido vai passar para o estado líquido. Aí, no líquido, esses átomos, eles vão ficar um pouquinho assim, mais distantes um dos outros, que vai proporcionar essa característica de estar líquido. Quando a gente eleva um pouco mais a temperatura e passa, por exemplo, para temperatura de fusão, de ebulição, que aí vai passar a ser vapores, vai passar a ser gases, o que vai acontecer? Esses átomos eles vão ficar muito mais separados uns dos outros, e assim a gente caracteriza o estado gasoso, né? Muito separado. Líquido, eles estão mais próximos, e no sólido eles estão extremamente juntinhos, assim. É igual a gente quando tá frio, né? Antes da pandemia, quando tá frio, a gente tem a tendência de se juntar mais as pessoas, né? Tá no grupo, assim, a gente anda na rua um do ladinho do outro, mais pertinho, assim, porque tá frio. Os átomos querem fazer a mesma coisa. Então, pode falar, Melissa. Então, os átomos, eles só conseguem se diluir na água porque eles são polares, né? Sim, a gente vai ver isso. A gente vai ver isso já já. Ô, professora, então o ponto de fusão é a temperatura que eu tenho que usar para deixar na forma líquida
E o de ebulição é para deixar na forma gasosa? Isso mesmo. E aí, às vezes, a gente não repara quando a gente está estudando na escola, mas se a gente olhar na escala assim dos átomos, o que está acontecendo com os átomos, está acontecendo isso, eles estão ficando mais juntinhos ou mais espaçados nessas mudanças de estado. E aí vocês perguntaram, mas por que, que a temperatura de fusão e ebulição vai ser mais alta? Bom, a gente tem que lembrar que, por exemplo, ó, o sal de cozinha, NaCl. Então, ó, o Na é o cara que está positivo, que perdeu o elétron, e o Cl é o que está negativo, que ganhou o elétron. Aí vai vir uma outra molécula de NaCl, que é uma molécula, não, gente, é um íon, né? Um composto aqui. Então, vai vir um outro composto aqui de NaCl e vai se ligar aqui. Só que vai acontecer o seguinte, ó, o Cl não é o negativo. Sim. Quando outra molécula se ligar aqui, vai ser a de sódio. A de sódio vai ficar na direção do cloro, porque o cloro é negativo, Cl aqui vai ser negativo. Aí vai vir outra molécula aqui, ó. Opa, outra molécula aqui, aí vai ficar assim, ó, NaCl. Aí o que acontece? Na direção desse Na que é positivo, vai ficar uma de cloro que é negativa. Então, vocês estão vendo aqui que a atração que deixa esses íons unidos assim, um ligadinho no outro, é uma atração por carga? Isso, É os opostos, né? Isso, as cargas opostas. Então, gente, a atração de carga é forte. Para eu conseguir deixar isso aqui mais separado, para eu separar ou distanciar aqui na mudança de estado, significa que eu vou ter que aplicar mais energia, que tem uma interação forte. isso daí das energias positivas e negativas, isso daí a gente vai ver mais em química orgânica, né? Na hora de fazer o carbono e o hidrogênio se ligar, né, professora? Essa parte das cargas é mais agora na hora das ligações. A gente vai até na química orgânica a gente vê um pouquinho da deslocalização dos elétrons, tudo mais. Mas eu acho que a parte que a gente foca um pouco mais vai ser aqui hoje. Depois a parte de carga aí também, carga elétrica, entra muito na física. Mas aqui nos elementos acontece mais aqui nos compostos iônicos mesmo. Acontece também nos covalentes, que são da ligação da química orgânica, mas pouco calma, vamos ver um pouquinho por vez. Então, percebam só, pessoal, eu preciso de alta temperatura para conseguir começar a separar esses íons assim, um distanciar um pouquinho mais do outro. Tudo bem? Então, a gente precisa de temperaturas mais elevadas para conseguir mudar os estados desses caras aqui. Tudo bem? Deu para entender por que temperaturas de ebulição e de fusão mais elevada? Entendi. Obrigada. Precisa vencer essa interação aqui para separar eles um pouquinho ou separar bastante se for para mudar para o estado gasoso. Bom, seguindo aqui, como a gente já viu, tem carga positiva e tem carga negativa. Então, quando a gente dissolve isso daí em água, a gente separa essas cargas e aí esses compostos têm a propriedade de conduzir corrente elétrica. Vamos ver daqui a pouquinho no simulador. Vou passar aqui, de forma geral, são solúveis em água, é característica também. Ligação covalente. Então, a gente já viu aqui que eles querem preencher a camada de valência com outros elétrons, só que a gente viu que a eletronegatividade, como ocorre entre como ocorre entre a metal e a metal, né? A metal mais a metal, ou vai ocorrer entre hidrogênio e a metal. A gente viu que a força ali para arrancar o elétron não é que nem o cabo de guerra de 5 meninos, cabo de guerra, né? Como o cabo de guerra de 5 meninos contra 5 meninas. Aí já é um cabo de guerra ali de 5 meninos fortes, puxando um para cada lado, nesses casos aqui. Então, a gente viu que ocorre compartilhamento. E aqui, deixa eu só passar essa parte aqui para vocês. Então, eles vão compartilhar. Os elementos envolvidos na ligação covalente são os ametais, semimetais e o hidrogênio. Cuidado, pois o último fica estável com os dois elétrons na camada de valência, fugindo da teoria do octeto, que foi o que a gente já viu ali nos slides anteriores, nos exemplos. Alguém quer falar? Pode falar. Professora, eu só não consigo entender essa primeira parte. Então quer dizer que na ligação covalente a eletronegatividade vai ser menor ou maior que a da ligação iônica?
Não, a ligação iônica, a diferença de eletronegatividade é imensa, tanto que vai fazer um ganhar e um perder. Agora, imaginem assim, nós temos um elétron sendo disputado pelo Thor e o Superman. Os dois são fortes pra caramba, né? Quem que vai arrancar o elétron do outro? Tem muita força ali envolvida. Os dois vão puxar com muita força, vão querer esse elétron com muita força. Então, eles vão entrar num acordo. Vamos compartilhar. Nós temos tanta força que a gente vai ficar aqui brigando para arrancar um elétron do outro. Então, vai ser mais fácil compartilhar esse elétron. Então, são ambos eletronegativos, quando a gente está falando dos ametais, são ambos eletronegativos, mas um não chega a ser tão mais forte que o outro a ponto de arrancar elétron. Então, por isso eles compartilham. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, entendi, professora. E o caso do hidrogênio que a gente viu aqui, o hidrogênio não é tão eletronegativo, ele está muito longe do flúor, ele não é eletronegativo, mas como ele só tem um elétron só, a força do núcleo puxando esse elétron é bem forte também. Então, os ametais também não vão conseguir arrancar, de fato, esse elétron dele. Gente, vou seguir aqui, que essa parte a gente já viu. As características da ligação covalente. A gente viu que os iônicos, compostos iônicos, a gente encontra só no estado sólido, a temperatura ambiente. Covalente, a gente pode encontrar em qualquer estado físico. Pode ser sólido, gasoso ou líquido. E o ponto de fusão e ebulição tende a ser mais baixos. Então, o que acontece aqui? A interação, aqui, como a gente viu lá, tinha muita atração, né, entre o NaCl, que eu desenhei lá os exemplos para vocês verem. Então, como aqui os elétrons são compartilhados, e a gente pega, por exemplo, deixa eu ver aqui, o HCl. O HCl é um ametal e um hidrogênio. Então, é uma ligação covalente. Ele vai ter a temperatura muito mais baixa de ebulição do que uma solução de NaCl, por exemplo, né? Uma solução de sal de cozinha. Porque para separar essas moléculas, não tem tanta interação. Por exemplo, né? O HCl, as molequinhas de HCl, aqui é molécula, porque é ligação covalente, então tem várias moléculas juntinhas. Como a interação aqui entre uma molécula e outra não chega a ser tão forte quanto as interações das covalentes, então a gente não precisa de tanta energia, então a gente não vai precisar de uma temperatura tão elevada para começar a mudar o estado, para começar a deixá-las mais distanciadas uma da outra. Tudo bem? Então, nesse caso, não vai ter aquilo que a senhora falou nas ligações iônicas, tipo o Cl está negativo, vai se juntar com o positivo, não vai ter isso daí? Não vai ter a carga, quer dizer, vai ocorrer um fenômeno que a gente vai ver nas ligações, mas não vai chegar, por exemplo, a ficar o elétron, por exemplo, o elétron aqui do hidrogênio, ele não vai ficar para o Cl, porém, ele vai ficar um pouco mais atraído pelo Cl, ele vai ficar mais na direção do Cl, esse elétron, do que do próprio hidrogênio em si. Aí a gente vai ver a questão das ligações moleculares, que vai formar o dipolo induzido. Aí a gente vai ver já na próxima parte, tá bom? Aí eu explico com mais calma, vocês vão conseguir entender. E vai poder ser polar ou apolar, dependendo de quem está ligado com quem. Então, ó, o HCl que eu coloquei aqui forma uma molécula polar, porque a gente tem o cloro, que é bem eletronegativo, e o hidrogênio, que não é tão eletronegativo. Então, como eu falei, aquele elétronzinho que está no hidrogênio, ele vai um pouquinho mais para o lado do cloro, a gente vai ver com calma. Então, ali ele vai ter uma carga parcial, que a gente chama. Mais calma, que a gente vai ver tudo direitinho. A gente vai passar aqui essa parte, a ligação covalente pura, não são capazes de conduzir eletricidade. Então, se eu pegar o ácido clorídrico, por exemplo, ele puro, e tentar passar uma corrente elétrica, acender uma lâmpada, eu não vou conseguir, porque puro ele não vai conduzir eletricidade. Mas não vou dar spoiler, vamos já ver aqui
algumas questões de Isso, experimento. isso porque ele não tem nenhum metal na molécula? Na verdade, por causa da carga de ganhar e perder elétron. Não é só por ser metal que vai conduzir eletricidade, mas a questão de carga também está relacionada aí com a condução de eletricidade, a carga formada. Mas a gente já vai ver já, vocês vão conseguir entender. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos fazer um pudim aqui. Gente, quando a gente vai fazer o pudim, a gente bate lá a massa maravilhosa, né? E aí a gente faz essa calda aqui. Vocês sabem como é que faz essa calda aqui do pudim? Eu nunca fiz pudim. Açúcar Meu café, se quem fez pudim aí, sabe como é que faz a calda? com açúcar e água. Açúcar e água. Bota o açúcar lá com um pouquinho de água, né? Bota no fogo para derreter, fazer esse caramelo gostoso, pudim. Então, imagina que a gente foi para a cozinha agora, a gente está fazendo pudim e precisa fazer a calda. Cheguei lá na cozinha, chegamos lá na cozinha e tinha 2 pós brancos lá. Um é o açúcar e um é sal. Mas, como a gente está numa aula de química, vocês não podem colocar na boca para provar e saber qual que é sal e qual que é açúcar, né? A gente está no laboratório, a gente não experimenta nada que está lá, né? Para não morrer. Então, não pode fazer isso aqui também. Porque vai que não é sal, que não é açúcar que eu tô para vocês, pode ser, né? Mas a gente tem uma informação. Vocês não podem provar para saber qual que é qual. Mas a gente tem uma informação sobre eles. Tem a temperatura de fusão de ambos. Então, vocês já viram como que é a fórmula do sal de cozinha, que eu estou falando dele aqui faz tempo. Qual deles pode ser o açúcar? Agora, vocês podem conversar entre vocês para... Eu acho que o açúcar é o que tem a temperatura de fusão de 180 graus. Eu acho que o açúcar é o do ponto da temperatura de fusão de 185, porque as ligações iônicas têm o ponto de fusão bem maiores, pelo que a senhora falou, né? Isso, aí eu vi aqui no chat que o pessoal respondeu também. Vamos lá então. Seguinte, vocês são observadores, digam. Esse negócio de temperatura de fusão e ebulição sempre me confunde. Qual que é a maior temperatura? 800 ou 185? Seria 800, não é? Ou não? Porque é o contrário. A gente tem 2 substâncias aqui. Essa substância tem a temperatura de fusão de 185 graus. E essa outra aqui tem a temperatura de fusão de 801 graus. Ou seja, a fusão vai ser derreter. Entende? Sim. A fusão vai ser derreter. Então, vai passar do estado sólido para o líquido. Essa é a fusão. E aí eu coloquei aqui a situação. Um deles vai ser o sal de cozinha e um deles vai ser o açúcar. O do açúcar é mais baixo, correto? Isso, vocês acertaram, muito bem. O do açúcar é mais baixo, que a gente está vendo aqui, que eu sempre estou dando o exemplo do NaCl. O NaCl é um composto iônico, ele é formado por ligação iônica. Então, a gente precisa de muito mais energia para mudar o estado. Já o açúcar, a gente vai ver a fórmula do açúcar daqui a pouquinho, vai ser um composto molecular, vai ser por ligações covalentes. Tudo bem? Então, aqui só para vocês verem o caso. Eis que agora... Gente, peço perdão aqui por correr um pouquinho. Vou chamar a Ariane. Ariane, você está aí? Está viva aí, mulher? Tá tudo bem? A Ariane já mandou aqui para você. Su. Oi, vou compartilhar aqui só a tela aqui para você. Beleza? Pessoal... você vai fazer o experimento. Isso, você quer compartilhar ou você quer que eu mostre aqui? Não, você já tá aí, pode compartilhar. Pode? Beleza. Então, gente, isso aqui é o site PET Colorado. A gente vai ver um pouquinho aqui sobre a condução de eletricidade e a Ariane vai explicar tudo para vocês. Bom, gente, aí a gente tem o PET Colorado. Ele é um simulador, ele é muito legal, porque tem várias simulações de química, física, biologia e matemática. Então, alguns conceitos que a gente vê, às vezes, na teoria, é legal para fazer aí, para a gente visualizar. A visualização, às vezes, ajuda a gente a entender melhor. Principalmente agora nesse contexto de pandemia, a gente não pode ir em laboratório,
é mais difícil para fazer experimento, então a gente tem o nosso simulador ali. E a gente tem uma simulação que vai envolver solução de sal e de açúcar. Ali tem o sisteminha da lâmpada com uma bateria ali, uma pilha. Ali a gente tem a água e a gente vai jogar sal na água e vai jogar açúcar. Prestem atenção aí se vocês veem alguma coisa. Agora o Sul tá jogando sal. A lâmpada tá acendendo, né? Ó, ali vocês veem o quê? Isso, a lâmpada tá acendendo. E aí, a gente vai fazer isso agora com açúcar. Vai remover o sal ali da solução. E vai fazer isso com açúcar, para ver o que ocorre. Tá acontecendo alguma coisa, gente? Nada. Não. Nada. Ela pode colocar o açúcar todinho ali do potinho, vai acontecer alguma coisa? Não. A lâmpada não vai acender. Tem ali a parte do micro, Quer mostrar a parte microscópica só para eles? Onde tá? Aqui. Ali, é isso. Ali, quando a Su, ela tá jogando ali, os grãozinhos de sal é a menor unidade que a gente consegue ali ver de sal. Essas bolinhas, elas vão representar os nossos átomos. Aqui o nosso sal, como já foi dito antes, ele é um composto iônico. Vai ter aí a nossa diferença de eletronegatividade. O cloro, que ele é um metal, ele retira os elétrons do sódio. Portanto, se vocês verem ali em verdinho e rosinha, vai ter até as cargas ali. O cloro, ele é negativo, ele recebe elétrons, e o sódio, ele é positivo. Esses íons livres aqui na nossa solução, eles vão possibilitar ali a transição de corrente elétrica. Quanto mais sal a gente vai colocando, mais cargas nós vamos ter ali na nossa solução. Então, como a Su já tinha falado, composto iônico aí nessa solução vai conduzir corrente elétrica. Quando a gente vê a sacarose, a gente vai ver que nesse caso é um composto molecular. A gente tem ali o caso da ligação covalente. Não vão ser os íons que vão separar, vão ser as moléculas. Vai ter a separação das moléculas. Como a Su até comentou e vocês vão ver um pouquinho mais adiante, essas moléculas até vão ter polos parciais, mas não vai ser o suficiente aí para permitir a transição de corrente elétrica, né? Então, por isso que no caso do sódio aí, do cloreto de sódio, do sal, vai acender a lâmpada e na sacarose não. Era basicamente isso. Então, aqui, só para reforçar aqui mais uma vez, vocês viram aqui, a gente tem o polo negativo e o polo positivo, certo? O NaCl, quem que é o negativo? O NaCl, né? Mas quem que é? O cloro ou o sódio que é o negativo? Ah, o cloro. O cloro. Então, quando a gente viu aqui que separa, né, só para mostrar para vocês. Quando a gente viu aqui que vai separar o Na do Cl, NaCl está junto. Quando entrar na água, vai separar o Na do Cl. Aí o cloro é o verdinho, é o maior com carga negativa. Essas cargas negativas, elas vão vir aqui, para o polo positivo, que vai ser as cargas de cloro, vai vir aqui para o polo positivo, e as cargas de sódio, que são as cargas positivas, vai vir para o polo negativo, por isso que a lâmpada acende. Tudo bem? Aí no açúcar não tem isso. Então, como o açúcar não tem essa separação de cargas, ele não vai ser polar, aí não vai acender. Tudo bem, pessoal? Deu para entender aqui essa parte? Eu coloquei até aqui para dar uma, né? Caso vocês não entenderem, por que acendeu, por que não acendeu, mas basicamente é porque
os íons, o composto iônico, o próprio nome fala, vai formar íons positivos e íons negativos. E são esses íons que vão conduzir lá a eletricidade e acender a lâmpada. E isso também pode se dar pelo fato da eletronegatividade do cloreto de sódio? Isso. A eletronegatividade está envolvida porque foi graças à eletronegatividade do cloro que ele ganhou o elétron. Então, ele está negativo, ele é um íon negativo, ele é um ânion. Então, ele vai ser atraído lá pelo polo positivo da pilha. Ele é como se fosse um... Se eu fosse poder fazer uma... Eu acho que é a alusão que se chama, não sei. Mas ele é como se fosse o ímã, que tem um lado positivo e um lado negativo. Se for juntar o lado positivo com positivo não vai, só o positivo com negativo. Ele é como se fosse isso. Isso, como se fosse isso. Aí o que acontece? Você vai colocar o NaCl na água e vai separar aqui, ó. Separou. Aí vai ficar Na mais para um lado e o Cl menos para outro. Vai separar aqui esses íons, né? Aí vai ficar na água cheio de Na mais e vai ficar cheio de Cl menos. Na mais, Cl menos. Vai ficar cheio desses íons lá na água, né? E aí, quando a gente vai colocar lá no polo, vai acontecer a atração, né? Então, aqui vai ser o polo positivo da pilha, que está conectado com o fiozinho dentro da água. Esse polo positivo vai começar a atrair esses íons de cloro. E se a gente tiver aqui o polo negativo, ó, polo negativo vai atrair os íons positivos de sódio, como você falou, como se fosse um ímã. E aí vai conduzir a eletricidade. Tem uma pergunta no chat, professora. Sim, Léo, isso mesmo. Quanto maior a quantidade de sal, maior a intensidade da luz. Por quê? Quanto mais eu colocar de sal, mais íon eu vou ter. Então, ó, vou colocando sal. Então, vou colocando mais cargas aqui na solução, né? Vai tendo mais cargas. E aí, quanto mais sal, mais íons eu vou ter sendo atraídos para os polos. Tudo bem? Por isso que aumenta a intensidade. Porque eu tenho mais íons na solução, então eu tenho mais carga sendo conduzida para esses polos elétricos. Professora, quando a aula acabar, talvez antes da senhora tirar aquela dúvida da questão da pré-aula, ou depois mesmo, me lembra, por favor, de eu contar uma experiência que eu fiz no terceiro ano do ensino médio, que eu usei um composto que, desculpa, mas eu não vou lembrar o nome dele agora, que quando ele era tipo, ele parecia até um pouco sal. Ele era um pouco transparentezinho, de branco para transparente. Que quando eu colocava na água e depois mexia, a água ficava quente. Então, depois da aula a senhora responde isso para mim para não atrapalhar aqui. Eu acho que pode Mas ser hidróxido de sódio, tá? Com cara de hidróxido de isso sódio. mesmo, é isso mesmo, hidróxido de sódio, é ele mesmo. O que aconteceu na mistura do hidróxido de sódio com H2O é a mesma coisa que, tipo, se é a eletronegatividade do hidróxido de sódio que fez a água ficar quente. Mas depois a senhora responde, não precisa Não, responder vou para mim. responder aqui só para caso alguém tenha visto isso. Gente, isso são coisas que a gente observa nas reações químicas. Tem coisas que a gente observa visualmente que está ocorrendo na reação e tem coisa que a gente consegue sentir, como, por exemplo, uma reação química às vezes pode liberar calor ou ela pode esfriar, a gente sente esfriando, a gente sente esquentando. Isso não vai estar relacionado com a eletronegatividade, mas isso vai estar relacionado com a energia da ligação. As reações químicas, elas podem absorver energia para acontecer ou liberar energia. Então, isso que o Matheus está falando, que ele foi fazer a reação lá de hidróxido de sódio com a água, é porque é uma reação que libera energia, e a gente sente essa energia na forma do calor. É isso, Matheus. Existe uma energia para manter as moléculas ligadinhas, os átomos ligados. E aí, nas reações químicas, às vezes, quando você quebra a ligação, essa energia é liberada e a gente sente em forma de calor ou em forma de luz. A gente enxerga em forma de luz ou calor. Basicamente isso, tá bom? Grato, professora. Nada, que é isso. Vamos lá aqui, ó. Então, agora a gente vai falar um pouquinho do composto iônico, que foi o caso do açúcar que não acendeu a lâmpada.
O açúcar é um composto iônico, a gente viu aqui, ó, é formado por 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11 oxigênios. Então, o que acontece? Os compostos iônicos, os compostos moleculares, que são formados por ligações covalentes, eles podem ser de dois tipos. Pode acontecer duas coisas com eles. Ou eles solubilizam, ou eles ionizam. A grande maioria só vai solubilizar, que foi o que aconteceu com o açúcar. A gente colocou o açúcar, não teve formação de carga, nem nada. Ele simplesmente solubilizou na água, dissolveu, e a gente só separou moléculas de açúcar para cada lado. Professora, Oi, Giovana. o açúcar ele é um composto iônico ou um composto molecular? Molecular. Ele é feito de ligações covalentes. Ok. Beleza? Então, esses aí covalentes, as moléculas, elas podem solubilizar, elas podem ionizar. Então, solubilizar, você coloca lá, não vai acontecer nada, só vai dissolver ali, separar as moléculas. Agora, existem compostos moleculares que podem ionizar. Gente, ionizar, vocês têm que guardar aqui. Ionizar, todas essas palavras que tiver com esse prefixo aí, íon, vai estar relacionado à carga. Então, existem compostos covalentes que vão ter cargas parciais. Esses que possuem cargas parciais, eles podem, quando colocados na água, formar íons. Podem, né? Alguns vão acontecer isso. Geralmente com os ácidos. A gente vai ver aqui alguns exemplos. Tipo o cloreto de hidrogênio? Sim, cloreto de hidrogênio, ou ácido clorídrico, como é conhecido, ele é um ácido que compartilha elétron, porque o cloro é a metal com hidrogênio, ligação covalente. Só que, lembra que a gente está falando da eletronegatividade? Ela vai acontecer também. E, ó, aqui é só uma visão geral, tá? Que eu trouxe aqui para vocês verem as cargas e tudo mais, eu vou seguir aqui, ó. Agora vamos começar a falar das interações, já que a gente entrou no assunto, das interações moleculares. Trouxe aqui o HCl. Gente, o que vai acontecer? HCl, Cl é a metal mais hidrogênio, ligação covalente. Porém, existe uma eletronegatividade forte entre o hidrogênio e o cloro. O cloro não chega a arrancar esse elétron, mas, como eu disse para vocês, esse elétronzinho aqui do hidrogênio, ele vai ficar mais para o lado do cloro. Um pouquinho mais para o lado do cloro, formando uma carga parcial. Como que é essa carga parcial? Esse elétron vai vir para essa direção. Então, ó, do lado do cloro, eu vou ter os elétrons sendo atraídos pelo cloro. Então, do lado do cloro, a gente forma um polo parcial, porque o hidrogênio não está perdendo o elétron. Ele está compartilhando e está sendo atraído mais pelo cloro. E do lado do hidrogênio, a gente forma um polo parcial positivo. Tudo bem? Pensem assim, ó. Não está arrancando o elétron, está compartilhado. Mas naquele cabo de guerra, o cloro está com o cabo um pouquinho mais para o lado dele. Tudo bem? Deu para vocês entenderem? Então, se eu fosse ver isso daí numa prova, estaria escrito H mais Cl menos ou só HCl? Poderia estar escrito H mais Cl menos. E você iria saber que é uma ligação covalente iônica por qual motivo? Pelo fato o único elétron na camada de valência do hidrogênio está próximo do núcleo e o núcleo puxar, enfim, esse cabo de guerra fica mais difícil para o cloro puxar esse elétron do hidrogênio e quase empatar, só que ficar um pouquinho mais pro lado do cloro. Isso, tá certo. Seu pensamento tá certíssimo, mas pensa numa forma mais fácil, lembra da regrinha, ó. A metal com hidrogênio, ligação covalente. A metal mais a metal vai ser covalente também, mas o que está por trás dessa regrinha é exatamente isso aí que você conseguiu, né, construir de pensamento. Então, veja só. Oi, Giovana, Você pode pode falar. botar no outro slide? Eu tenho uma pergunta. Essa? Não, a da interação molecular, que estava no exemplo do HCl. Ah, essa. Isso. O que é essa letra na imagem?
Essa daqui é Não, uma também letra. fiquei com essa dúvida. Gente, esqueci o nome da letra. É o Não é o Mi, peraí. parece gama, sei lá. É o Gama. Não. Peraí, que eu vou já Parece pegar um já. 8. Não, é que essa letra ela tá justamente mostrando esse polo parcial. Tá dizendo aqui parcialmente negativo, parcialmente positivo. Peraí. Os universitários presentes na aula, lembram o nome da letra grega? O Leandro tá falando que é sigma. Leandro respondeu. Sigma. Isso. Sigma. É um sigma, essa letra grega aqui é o sigma, que está demonstrando a formação desses polos parciais. Muito obrigado, professor Leandro. Se quiser Valeu, corrigir alguma professor. coisa errada aqui também, fica à vontade. Bom, então vamos lá. Aqui, ó, eu tinha falado para vocês que alguns desses compostos podem ionizar. O Matheus falou, o caso do HCl. Sim, o caso do HCl. Vejam só, gente. O HCl é ligação covalente, está compartilhando elétrons. Porém, tem esses polos parciais. Então, imaginem a água, a moléculazinha de água aqui, ó, H2O. Aí eu vou colocar 2 elétronzinhos aqui. O oxigênio, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, o polo negativo da água vai estar aqui do lado do oxigênio. Os hidrogênios vão ficar com polos parcialmente positivos. Então, ó, o HCl, quando o HCl entrar aqui numa solução com água, vai acontecer o seguinte, ó. A moléculazinha de HCl vai fazer isso aqui, ó. O Cl vai ficar voltado para o lado dos hidrogênios, que a carga negativa vai ser atraída para cá. E a moléculazinha aqui, ó, do HCl, a parte do hidrogênio, ela vai ficar mais direcionada aqui, ó, para a região do oxigênio que é negativo. Então, esse H que está parcialmente positivo vai ficar mais para o ladinho do hidrogênio, e o Cl aqui que está parcialmente negativo vai ir para o lado ali do hidrogênio que está parcialmente positivo. Então, por isso, existem alguns compostos moleculares que eles vão ser polares. E esses que são polares, eles podem sofrer ionização. E a ionização vai ser essa atração dessas cargas parciais. Tudo bem? Conseguiram entender até aqui? Então, esses compostos que são polares é porque eles têm essas cargas? Isso, cargas parciais, porque a gente não pode esquecer que a gente está falando de composto molecular que está compartilhando elétron, e ali a carga vai ser parcial. Beleza? Beleza. Então, vamos ver aqui o outro caso. Gente, eu trouxe aqui, né? Essa escala aqui, flúor, é o mais eletronegativo. Então, segue essa ordem aqui de eletronegatividade. Aí tem uma frase para ajudar vocês guardarem do mais eletronegativo para o menos eletronegativo, né? Flúor, aí tem essa frase aqui famosa. Fui no clube ontem, briguei e saí carregado para o hospital. Então, ordem de eletronegatividade, se vocês lembrarem aqui da frase, vocês vão lembrar que o mais eletronegativo é o flúor, e aí vai descendo, né? Cloro, oxigênio, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e o hidrogênio. Então, entre esses caras aqui vão ocorrer ligações covalentes, e aí é uma forma de ajudar vocês a lembrarem quem é o mais eletronegativo. O flúor, seguido do cloro, do oxigênio, por aí vai. Tudo bem? Só para um lembrete. Bom, agora eu vou falar para vocês dos 3 tipos de interações que essas moléculas fazem. Existem as pontes de hidrogênio, que é um caso aqui da água que eu comentei com vocês. Vocês viram aqui que a água ela é polar porque ela tem polo parcial positivo nos hidrogênios e polo parcial negativo no oxigênio. Então, a gente vai falar que a água ela tem polos. Então, a água é polar, só que ela forma um tipo de interação especial. Essa interação a gente chama de pontes de hidrogênio.
A ponte de hidrogênio, ela vai acontecer sempre que a gente tiver hidrogênio mais flúor, hidrogênio mais oxigênio ou hidrogênio mais nitrogênio. Então, ligação, interação tipo ponte de hidrogênio vai acontecer com o hidrogênio mais o FON, qualquer elemento aqui do FON. Não esqueçam do FON na vida de vocês. H mais FON, pontes de hidrogênio, interação de pontes de hidrogênio. Tudo bem? Tudo bem. Vou passar aqui. O dipolo induzido é mais ou menos o que a gente falou ali do momento da carga parcial, tudo mais. Então, ó, aqui eu trouxe. Oi? Pode explicar de novo? É que cortou um pouquinho, você tinha falado alguma coisa para a gente não esquecer que ele vai levar para a vida, eu não consegui entender. Ah, para levar para a vida tá aqui, ó. Interação de ponte de hidrogênio. Interação de ponte de hidrogênio é uma interação super forte, gente. É a interação mais forte que tem. Então, ela vai acontecer entre hidrogênio mais FON. Quem que é o FON? O FON é flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, toda vez que vocês verem um exercício falando de interação molecular e aparecer hidrogênio mais flúor, oxigênio ou nitrogênio, é batata, vai estar falando de ligação por pontos de hidrogênio, interação por pontos de hidrogênio. Tudo bem? Deu para pegar, Nicolas? Ah, sim. Obrigado, professor. Beleza, então, vamos olhar aqui esse caso aqui, ó. A gente tem um carbono ligado com 2 oxigênios. Então, veja só, o carbono está compartilhando os elétrons. O oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, ó. A gente olha aqui, ó. O oxigênio está aqui na eletronegatividade e o carbono está aqui. Então, existe uma diferença de eletronegatividade. Vamos dizer, então, que cada oxigênio, que tem o polo parcial negativo, está puxando ali os elétrons do carbono. Só que eles estão puxando com a mesma intensidade, estão atraindo o elétron com a mesma intensidade. Então, fica empatado, ó, a setinha aqui mostra, né, que puxa para o lado, cada hidrogênio vai atrair com a mesma intensidade. Então, meio que fica empatado. Então, a gente não chega a ter a diferença de carga, a gente não chega a ter aquele polo parcial ali, na molécula. Porém, a gente não pode esquecer que uma molécula de CO2, esse aqui é o CO2, ela não vai estar sozinha, ela vai estar com outras moléculas. E muitas vezes vai acontecer o quê? Quando se aproximar, isso aqui é uma molécula de CO2. Quando se aproximar uma outra molécula de CO2, aí o que vai acontecer? Ó, os oxigênios estão com as cargas negativas, né? Deixa eu apagar aqui essa que eu fiz em volta, só para ficar fácil de vocês verem. Opa! E só para ficar assim um pouco mais visual. Então, imagina só. As moléculas, gente, elas não ficam quietinhas, paradinhas, não. Elas estão se agitando a milhão, elas são bem energéticas, então elas estão em vibração constante. E, hora ou outra, uma molécula se encontra com a outra, tem alguns choques, colidem, uma coisa bem emocionante, né? Então, imaginem só. Essa molécula aqui está com os elétrons aqui, pertinho do oxigênio, aí veio vindo outra lá, molécula na direção dela, e chegou pertinho aqui, ó. Na hora que chegar perto, as cargas iguais, elas tendem a se repelir. Quando uma molécula chegar pertinho da outra, vai acontecer, não é a formação de um polo parcial, mas vai ser a indução de um polo. Vai ser uma coisa que vai acontecer rapidamente ali por alguns momentos. Então, vai acontecer o seguinte, ó. Vai se aproximar, os elétrons aqui são cargas negativas, tá? O que vai fazer? Essas cargas, elas vão se repelir um pouquinho. Então, vai afastar um pouquinho os elétrons aqui desse oxigênio. Aqui, ó, vou desenhar aqui, ó. Vai vir um pouquinho mais para cá, os elétrons vão ser um pouco deslocados.
E os elétrons do oxigênio que está na outra molécula também vai acontecer uma repulsão ali momentânea. Então, os elétrons vão ser afastados, porque a gente aproximou carga negativa de carga negativa. Então, por alguns instantes, vai ocorrer a formação desse polo. Gente, dipolo é 2 polos. Di vem de 2 e polo, né? Positivo e negativo. Então, vai ficar com uma carga parcial positiva, vai ficar um pouquinho mais positivo, porque vai ocorrer a repulsão das cargas negativas. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Então, vai ser por um momento ali, uma interação rápida e momentânea, que a gente vai chamar de dipolo induzido. Eu não entendi esse exemplo. É uma coisa assim, muito doida, mas a química tem as suas peculiaridades, né? Mas é importante a gente saber que isso existe. Eu acho que eu pulei aqui alguma interação, deixa eu ver. Aí, gente, só aqui, ó. O dipolo, que a gente já viu aqui, né? Que vai ser, existe o polo parcial, que é o caso do HCl, dipolo, ou seja, 2 polos, 2 polos. Positivo e negativo está lá. A ponte de hidrogênio, que a gente usou o exemplo da água para demonstrar, né, que a água ela vai estar ligada com o FON, que é hidrogênio mais oxigênio, ponte de hidrogênio. E aí a gente vai ter aqui o dipolo induzido, que vai ser a indução de um polo rapidamente, momentaneamente, sempre que uma molécula fosse aproximando de outra. Pro, explica de novo esse dipolo induzido. Sim, vamos lá. Você imagine assim, ó, que aqui ao redor do... eu peguei essa molécula de CO2 aqui, né? Então, imaginem assim, ó, que a gente tem aqui a carga bem distribuída. Ó, a diferença de carga aqui não tem, é zero. Por quê? Eu tenho um oxigênio desse lado, puxando os elétrons do carbono, e eu tenho outro oxigênio aqui do outro lado, puxando com a mesma intensidade. Então, a molécula, ela é neutra. Essa molécula, ela é neutra porque o oxigênio está puxando elétron no carbono com a mesma intensidade, então não foi igual de polo, que tem lá as cargas parciais. Está empatado aqui. Então, a carga é neutra. Porém, quando essa molécula de CO2 se aproximar de outras moléculas de CO2, por alguns instantes pode ocorrer a formação de polos, que a gente vai falar que é um dipolo induzido, que vai depender da aproximação de outra molécula para acontecer. É uma interação fraca. E vai acontecer como? Imagina que ao redor de cada elemento aqui, de cada átomo, né, eu tenho cargas negativas. Ó, estou fazendo sinaizinhos negativos aqui, ó. Tudo bem? São elétrons aqui ao redor dos oxigênios. Aí os do carbono vai ficar um pouquinho mais voltado aqui para o oxigênio. Aqui estão os elétrons bonitinhos. Vai se aproximar dessa molécula outra molécula de CO2. E essa molécula, ela também vai ter os seus oxigênios, aqui os elétrons ao redor do oxigênio, aqui e aqui assim. Beleza? Só que veja só, quando elas se aproximarem, lembra lá que cargas opostas vai acontecer o quê? Atração. Cargas iguais acontece repulsão. Então, quando essa molécula aqui chegar bem pertinho dessa, esses elétrons aqui que estão espalhados bonitinhos, de forma meio que uniforme, vai sofrer repulsão. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Os elétrons vão se deslocar por repulsão, porque os elétrons de um oxigênio vai estar repelindo os elétrons do outro. Então, a gente tem a concentração de carga negativa de um lado dessa molécula e do outro lado dessa molécula. Então, existe um momento de polo induzido, que vai ser com a repulsão desses elétrons, vai formar uma carga induzida momentaneamente positiva entre as cargas que se repeliram. Deu para entender? Isso, professor, isso daí pode acontecer, a senhora deu exemplo acontecendo com carga negativa, mas pode acontecer com carga positiva também?
Pode acontecer com carga positiva também. Aí, o que vai acontecer vai ser os elétrons, as cargas positivas se repelirem, e aí vai ter um dipolo ali negativo, né? Porque as cargas positivas, aliás, carga positiva não, o polo, né? O polo. Porque as cargas positivas são núcleos, a gente não pode esquecer disso, né? Mas acontece sempre quando a gente tiver cargas, pode acontecer com a repulsão, sim. Não sei se foi essa a pergunta que você fez. Foi sim. É que aqui não vai se aplicar muito a isso, essa repulsão da carga positiva, a gente vai conseguir ver melhor na ligação iônica, né? Que a gente tem o íon positivo e o íon negativo. Aqui vai acontecer mais entre os elétrons, que a gente não pode esquecer que os prótons, que são carga positiva, estão no núcleo também. Tudo bem? Só vou passar aqui essa parte. Se alguém tiver dúvida, pode ficar um pouquinho depois da aula. Eu vou passar aqui esse exemplo rapidamente, que a gente precisa fazer os exercícios aqui. A Ariane precisa explicar alguns exercícios para vocês, acho que a gente vai passar um pouquinho o tempo da aula. O tipo de interação está diretamente relacionado com a temperatura de fusão e ebulição também. Então, quando a gente tiver os compostos moleculares, os que são formados por dipolo-dipolo, tem uma alta temperatura de fusão e de ebulição, porque a gente viu que a interação da molécula ali é forte. Quando a gente tiver ponte de hidrogênio, então, a interação vai ser mais forte ainda. Então, para mudar o estado físico desses compostos moleculares, a gente vai precisar de mais alta temperatura ainda. E quando a gente tiver o dipolo induzido, a gente viu que é uma interação fraca, momentânea, que ela vai ficar acontecendo, vai formar e vai desformar, vai formar e vai desformar, né? Vai ficar interagindo assim, formando a carga. E aí, quando for dipolo induzido, vai ser uma temperatura de ebulição bem fraca, porque é tão fácil separar que não precisa de muita energia. E eu trouxe um exemplo aqui. Por que a gente usa água no sistema de arrefecimento do carro? Vocês viram qual foi o tipo de interação da água? A água é dipolo? Não, a gente tem o dipolo, ponte de hidrogênio e dipolo induzido. Qual dos três é o da água? Ponte de hidrogênio. Ponte de hidrogênio, isso mesmo. Então, a água ela é justamente utilizada no motor do carro para esfriar, porque ela tem uma alta temperatura de ebulição. Então, ela vai evaporar de 80 a 100 graus. Aliás, ela vai evaporar, entrar em ebulição, ferver, porque evaporar água evapora na temperatura ambiente, né, gente? Então, a gente botava a roupa para secar e não ia secar, porque ia precisar de 100 graus, ia pegar fogo na roupa. Não é assim. Então, vamos lá. A água, ela evapora a temperatura ambiente, mas a ebulição, que é uma passagem de estado mais rápida, ela vai ocorrer a 100 graus. Então, é importante você colocar um líquido do motor do carro que não vai evaporar, secar e estragar o seu motor. Então, a temperatura do motor do carro pode chegar de 80 a 100 graus. A água, ela está num valor ótimo ali, que ela vai começar a evaporar e secar ali a 100 graus. Isso devido à ponte de hidrogênio. Para a gente separar a ponte de hidrogênio, a interação aqui, né? Uma molécula da água distanciar da outra precisa de muita energia. Vamos precisar de 100 graus. E não sei se vocês já ouviram falar disso aqui, que é aditivo para colocar lá no radiador, que é onde vai a água do carro. Já ouviram falar do aditivo? Eu já Na vi. verdade, acho que eu tô com o deste do meu lado agora. Tá? Eu vou falar da água destilada. A água destilada é importante colocar lá no motor do carro, mas é diferente disso aqui. A água destilada é para tirar os sais, para evitar que os sais eles se incrustem lá e entupam as mangueirinhas do carro e tudo mais. Mas o aditivo ele tem uma função importante. O aditivo ele vai fazer o seguinte: a gente coloca aditivo no radiador para diminuir a temperatura de solidificação, ou seja, em países que neva, é importante colocar o aditivo lá, porque a água congela a 100 graus. Então, se tiver menos 5 graus, corre o risco da água congelar no motor do carro. Então, o aditivo ele vai fazer isso. Ele vai diminuir a temperatura para menos 33. Então, se tiver nevando, menos 10 graus, a água não vai congelar seu motor de carro. E ele faz uma coisa importante também. Ele consegue elevar a temperatura de ebulição para 163 graus.
Então, ó, se o motor do seu carro chegar a 100 graus, que é a temperatura de ebulição da água, ela pode começar a evaporar, você vai perder bastante água, você pode estragar o seu motor de carro. Quando você coloca o aditivo, se acontecer do motor chegar a 100 graus, a água vai resistir ali, porque o aditivo vai fazer uma interação com a água, deixando a temperatura dela de ebulição bem mais alta, 163 graus. Só que é só uma curiosidade para a gente ver como que é importante a temperatura de ebulição, como que ela está presente no nosso dia a dia. Diga. Então aí iria demorar mais para água ficar no estado gasoso no motor do carro? Isso, iria demorar mais, iria evitar que ela fervesse, né? Vocês já ouviram falar o pessoal, putz, meu carro ferveu. Gente, aqueceu demais o carro, se o carro está com algum problema, vai ferver. Qual que é o problema de ferver? Ferveu, evaporou. Não vai esfriar o motor do carro. E aí as peças trabalhando lá numa alta temperatura, aí vai fundir o motor, vai acontecer um monte de desgraça lá no motor, vai perder o motor do carro. Então, com aditivo, se acontecer algum problema, o carro esquentar mais do que deveria, essa água vai permanecer lá, evaporando de forma mais devagar, porque a gente já viu que evapora na temperatura ambiente, mas você não vai perder toda a água ali evaporando rapidamente no carro. Então, é uma segurança aí para você não perder o motor do seu carro por problema de arrefecimento, de resfriamento do motor. Tudo bem? Tranquilo? Por fim, pessoal, minha parte aqui eu vou encerrar aqui, vou deixar os exercícios com a Ariane. Eu trouxe aqui uma outra situação para vocês. Quando a gente fala de polaridade, a gente tem que lembrar também das soluções, das misturas, né? E uma coisa que sempre cai aí no Enem, no vestibular, é questão de polaridade, quando a gente vai olhar aqui os tipos de substância, tipos de mistura. A polaridade, ela vai influenciar na solubilidade também. Veja só, vocês precisam lembrar que semelhante dissolve semelhante. Então, polar vai dissolver polar e apolar vai dissolver apolar. Eu tenho aqui um óleo trifásico da Natura, olha eu fazendo propaganda. Mas eu acho um barato esse óleo aqui, porque a gente tem 3 tipos de óleo aqui e eles não se misturam. Aqui, eu vou falar para vocês que eu tenho uma mistura também. Eu tenho 2 líquidos aqui e a gente não consegue ver 2 fases, a gente vê uma fase só. E aqui a gente consegue ver 3 fases. Nós temos 3 tipos de óleo que não se misturaram. O que vocês teriam a dizer sobre a solubilidade? A gente não sabe a composição, não sabe quais são esses óleos e não sabe quais são os líquidos que estão aqui nessa mistura. Mas o que vocês diriam sobre a solubilidade? Não polar. Diga. O que é apolar? A polar é aquela molécula que vai estar sem a carga. Lembra do CO2 aqui, ó? O CO2 é uma molécula apolar, porque, ó, não vai formar o polo positivo nem o polo negativo. Vai dar um empate aqui. A carga vai ser 0. E, tipo assim, um exercício, como é que eu vou saber se é polar ou apolar? Olha, uma dica importante é vocês olharem ponte de hidrogênio, porque ponte de hidrogênio vai ter polo. E vocês olharem aqui também o dipolo, que eu coloquei aqui, ó. O dipolo vai acontecer, ó, quando a gente tiver hidrogênio e alguns desses caras aqui, ó, mais eletronegativos. Hidrogênio mais esses elementos vai formar dipolo. Quando a gente tiver ponte de hidrogênio, H mais FON é dipolo. E aí o outro tipo de interação molecular vai ser o dipolo induzido, que vão ser moléculas apolares, moléculas sem cargas. E quando uma interagir com a outra, vai formar um polo ali rapidinho. Ou existem moléculas que não vai formar nem dipolo, como a gente viu o caso do açúcar ali, né? Que ele não teve essa formação de polos. Então, não sei se eu consegui explicar muito bem essa parte. Mas, qualquer coisa, você ficou um pouquinho depois da aula, a gente vê com mais calma. Então, o dipolo induzido vai ser sempre apolar?
O dipolo induzido vão ser moléculas apolares, que hora ou outra vão interagir entre elas e formar o polo rapidinho. Isso mesmo. Ok, obrigada. Nada. Porque aí a gente está falando assim, a gente está falando, o tipo de ligação aqui é apolar. Mas que interação essas moléculas fazem uma com a outra? Dipolo induzido. Tudo bem? Tudo bem. Beleza, então, o que vocês diriam aqui? Dessas duas substâncias aqui que a gente tem. A gente tem o óleo e a gente tem essa mistura aqui do copo e a mistura do óleo. Vocês diriam polar, apolar, as duas são polares, as duas são apolares, o que vocês diriam? A água é polar e o óleo é apolar. Isso, a gente não necessariamente tem água aqui, a gente poderia ter água com etanol, por exemplo, água com álcool, a gente mistura e não forma fases. Então, são polares, um conseguiu dissolver o outro. A gente coloca assim, né, ó, semelhante dissolve semelhante. Então, polar dissolve polar. Agora, se a gente tem aqui 3 tipos de óleo e eles não estão se misturando, eles vão ser polares, apolares, vai ter um pouquinho dos dois, como que vai ser? Vai ser Eles vão ser apolar, tudo né? polar. Ah, vai ser tudo apolar, mas apolar não dissolve apolar? Não, não todos. Alguns vai ser apolar e outro vai ser polar, né? Isso, eu posso ter aqui alguns que vão ser polares e outros que vão ser apolares, por isso que eles não vão se dissolver. Tudo bem? Isso não tem a ver com a densidade deles, que um é mais denso que o outro, por isso que eles não vão se misturar? Não, a densidade ela vai determinar se vai ficar mais embaixo ou mais acima. Se eles vão se misturar, vai depender da polaridade da molécula. Entende? Ó, a densidade. Por que, que esse verdinho aqui ficou para baixo? Porque ele é mais denso. Ele não se misturou pela polaridade. Mas ele está embaixo porque ele é mais denso que o vermelho com o amarelo. Mas a questão de misturar é a polaridade. A gente faz um pouquinho de confusão de densidade com polaridade. Deu para entender, Melissa? Deu. É um óleo Beleza. trifásico, né? O óleo trifásico, eu acho um barato esse óleo aqui, é muito legal. Então, coisas para vocês verem no dia a dia, como é que a química está presente. E aí agora, toda vez que vocês olharem esse óleo aí, somente de vocês comprarem para usar, são lembrar disso, dessa aula. E aqui, não se iludam, pode ser água, mas pode ser outra coisa, né? Não é tudo que é transparente, o líquido transparente que a gente pode falar que é água. Então, aqui a gente tem uma mistura, por exemplo, de etanol com água, aí os dois são polares, os dois vão se dissolver, vão se misturar, não vai formar fase. E aí aqui a gente tem uma mistura apolar, pode estar um apolar com um polar, por isso não se misturaram. E aí a gente tem a ocorrência das fases. Tudo bem, pessoal? Professora, Oi. e água com açúcar? Os dois, o açúcar ele dissolve na água. Então, ambos são polares? No caso, o açúcar, ele tem oxigênio que é um pouquinho mais negativo e tudo mais, só que o açúcar, ele está solubilizando. Ele não está tendo aquela interação da molécula, lembra? Que a gente viu lá no exemplo? Ah, é porque ele é composto iônico? Não, ele é composto molecular. Ele é um composto molecular, só que ele não está tendo ali separação de cargas, ele não está dissociando. Aliás, ele não está ionizando, ele só está dissolvido na água. É que solubilidade é uma propriedade que a gente precisa ver com mais calma sobre a solubilidade, mas aqui a gente está falando da interação. Tá um pouco confuso, né? Então, por exemplo, água com açúcar, depois de misturar água com açúcar, se eu não me engano, por filtração, tem como separar de novo, deixar açúcar de um lado e água do outro, mas já essa interação apolar com apolar ou polar com polar, já não vai ter como mais, tipo, separar? Bom, separação de misturas vai ser a aula da Brenda, não sei se a Brenda está aqui ainda.
Aí, no caso, vocês podem depois discutir na aula de separação de misturas. Mas, assim, pelos processos de evaporação, a gente consegue depois, de novo, recuperar algumas substâncias. Por exemplo, se eu colocar lá uma água com sal e eu evaporar toda a água, vai voltar lá o sal, entende? Se eu fizer isso com açúcar também, se eu evaporar toda a água, eu posso recuperar ali sal pela separação das misturas. Mas tem as condições específicas para isso acontecer. É que eu não consigo falar muito aqui também, porque o foco da aula está mais aqui e o horário nosso já mais que extrapolou, né? Mas eu gostaria de ficar conversando horas e horas aqui com vocês. Depois também o professor Leandro, não sei se ele está aqui ainda, se vocês quiserem tirar dúvida com ele, se ele quiser também dar uma força para a gente aqui, porque eu também não sei tudo ainda. Sou a professora mais Estou aqui, jovem. sim, Su. Estou por aqui, tá? Se precisar, eu te dou uma ajuda aí. Beleza, então. Muito obrigada, professor. E aqui, Imagina. pessoal, questão dos exercícios. Eu vou pular esse primeiro aqui, mas ele está bem simples. Depois vocês podem, a gente pode conversar sobre ele lá no grupo. Eu vou passar a bola aqui para a Ariane, para ela falar com vocês um pouquinho sobre alguns exercícios que caíram aí no Enem, que é interdisciplinar. A gente vai ter essa parte das interações moleculares, mas com foco na biologia também. Então, Ari, você está aí? Estou aqui. Bom, olá de novo, pessoal. A gente vai fazer 2 exercícios aí, que, como a Su falou, vão ter alguns conceitos envolvendo biologia. Peraí, Ari, só vou fechar meu microfone aqui. Você vai tirar... Peraí, só para não atrapalhar você aqui, vou fechar o microfone. Ok. Bom, vamos fazer a leitura do enunciado. Pesticidas são substâncias utilizadas para promover o controle de pragas. No entanto, após sua aplicação em ambientes abertos, alguns pesticidas organoclorados são arrastados pela água até lagos e rios. E ao passar pelas guelras dos peixes, podem difundir-se para seus tecidos lipídicos lá se acumularem. Bom, vamos entender aqui um pouquinho do que o exercício está falando. Quando a gente fala de pesticidas, então nós estamos falando de substâncias que elas podem, de produtos que podem ser sintéticos ou eles podem ser naturais e eles vão ser usados aí ou para controlar ou para eliminar essas pragas. Quando ele fala que é um pesticida organoclorado, por quê? Nós temos pesticidas que eles são orgânicos e nós temos pesticidas que eles são inorgânicos. Quando a gente fala de orgânico, a gente está falando de cadeia carbônica. Então, os pesticidas que eles são orgânicos, eles vão ser formados por cadeias carbônicas, enquanto os inorgânicos, eles vão ser formados por sais inorgânicos. E esses pesticidas orgânicos, eles podem ser clorados, fosforados, e aqui ele está falando dos pesticidas clorados, que são aí substâncias que vão ter átomos de cloro em sua composição. Ele fala aí, um grande exemplo de organoclorado que a gente tem é o DDT. O DDT ele foi utilizado aí na década de 1940. Se vocês procurarem vídeo, vocês vão ver vídeos na internet de carros passando e dando banhos ali nas pessoas de DDT. Naquela época, o DDT ele era considerado um produto milagroso. Era utilizado para tudo quanto é coisa, até para piolho. As crianças ali na rua e eles tacando o DDT nas crianças. Naquela época, não se conhecia muito as propriedades dessas substâncias. Então, era utilizado assim, sempre, muito utilizado. Depois, começaram a ter algumas discussões sobre o DDT, que eles poderiam causar. Rachel Carson, ela tem um livro chamado Primavera Silenciosa, que foi lançado ali em 67, 60, eu e a Su lemos na universidade o livro, que ela vai fazer algumas críticas aí ao uso do DDT,
vão ter aí algumas proibições desse uso. Depois vai se criar uma lei para proibir o uso dessas substâncias. Só que depois do DDT ainda foram criados aí outros pesticidas, foram utilizados outros pesticidas. Hoje, a maioria desses organoclorados, eles são proibidos. Algumas características dessas substâncias é que eles são lipossolúveis, ou seja, eles vão se dissolver ali em gorduras. Eles são hidrofóbicos, não têm ali afinidade com a água, e eles são persistentes. O que é essa persistência? Significa que eles vão ficar muito tempo no ambiente. Eles podem ficar aí, se eu não me engano, de 30 a 40 anos no ambiente. Então, mesmo os pesticidas que foram usados em organoclorados, no caso, em alguns anos atrás, podem ser retiradas amostras do ambiente que ainda contenham esses pesticidas, porque eles são realmente persistentes. E naquela época que eles usavam DDT, não aconteciam coisas muito... intoxicação imediata ou mortandade em massa com os humanos, porque ele apresenta uma baixa toxicidade para os mamíferos. Por isso eles eram considerados produtos milagrosos e porque não iam causar aí grande mortandade de massa, não ia causar intoxicação imediata, porém, se tem o uso por muito tempo, pode aí ocorrer problemas na saúde. Não vai ser tóxico para mamíferos, mas podem prejudicar outros animais. E aqui no exercício, ele fala aqui que ao passar pelas guelras dos peixes, são estruturas aí especializadas na troca gasosa. São que nós chamamos lá de brânquias. Então, eles vão passar pelas brânquias dos peixes e vão se difundir para os tecidos lipídicos. O que são o tecido lipídico? Quando a gente fala de lipídios, nós estamos falando aí de óleos e gorduras. Então, o tecido lipídico aqui é o tecido lipídico do peixe. E eles vão se acumular lá no tecido dos peixes. Esses organos clorados também tem grande possibilidade de eles promoverem dois fenômenos. Um que nós chamamos de bioacumulação e outro que nós chamamos de biomagnificação ou magnificação trófica. A bioacumulação é o acúmulo aí, a concentração dessas substâncias. Então, você imagina que você tem lá o peixinho que, quando ele vai fazer a troca gasosa, essa substância vai se difundir, vai ficar lá nos tecidos lipídicos dele. Quando isso vai ocorrendo por um tempo, quando ele for maior e mais velho, geralmente a tendência é que essa concentração dessa substância seja maior nesses peixinhos maiores e mais velhos. A biomagnificação ou a magnificação trófica, ela está relacionada aí com a sua cadeia trófica, a sua cadeia de alimentação. Então, imagine lá que você tem o peixinho que vai adquirir essas substâncias pelo ambiente, quando ele for fazer troca gasosa. Aí vai vir um peixe maior e vai se alimentar desse peixinho, vai se alimentar desse peixinho e de outros peixinhos. Vai vir, sei lá, uma ave e vai se alimentar desse outro peixe. Essa concentração dessa substância, ela vai estar maior conforme você for passando pela cadeia trófica, até chegar aí nos predadores de topo, que vão ter as maiores concentrações dessas substâncias, porque eles vão se alimentando ali e a concentração vai aumentando. Mas aqui no exercício, eu falei para vocês
vocês que os organos clorados, eles são lipossolúveis e eles são hidrofóbicos. Ou seja, eles se dissolvem em gordura e eles são, aí ele está até falando aqui, né, que ele vai se difundir nos tecidos lipídicos. Para eles se difundirem no tecido lipídico, concordam que ele vai ter que ter baixa polaridade? Lembra lá que a Su falou assim, que semelhante dissolve semelhante? Se as gorduras, elas são apolares, elas apresentam baixa polaridade, esse composto vai ter que apresentar baixa polaridade para conseguir se difundir pelos tecidos lipídicos aí dos peixes. Então, E ele é hidrofóbico justamente por conta dessa baixa polaridade. Oi. então Pode falar. ele é. Ambos são polares. Por isso que acontece essa mistura. Vai Ou ser apolares, baixa polaridade, vai ser o contrário. Isso. Vai Então, ser baixa polaridade, vai ser o contrário. Se ele tivesse alta... Oi? Não, é isso mesmo que eu ia falar. Então, ambos são apolares, no caso. Isso. Só fazer um comentário aqui, a Ari No comentou caso ali, com ele vocês. fala que o composto... Pode falar, Ari, Pode pode falar. falar. Só fazer um comentário. Ali, no caso, ele fala que tem baixa... Perdão, só fazer o comentário do. Ela Pode deu uma falar. dica enorme quando Pode ela falou falar. hidrofóbico. Gente, guarda no coração. A água ela vai ser polar. Então, o que não interagir com água, o que for hidrofóbico, vai ser apolar. Isso é uma dica que vocês podem levar para a vida. Tá bom? Ó, guarde. A água é polar. O que não interagir com a água e o que for hidrofóbico é justamente o que não interage com a água, vai ser apolar. Isso aí são dicas para vocês levarem no dia da prova, se cair alguma coisa assim de hidrofóbico, não se mistura com água. Então, se a água ela é polar e todos aqueles que não interagem com a água são apolares, aqueles que estão interagindo com a água também são polares? Sim, assim como ela? Sim. Se vai ali, né? Se solubilizar na água, enfim, tudo mais, aí vão ser substâncias polares, que vai ter afinidade, vai ter característica similar, então semelhante dissolve semelhante. Se misturou com a água é polar, então é semelhante à água. Se não se misturou com a água sendo polar, ele não se misturou, ele não vai ser semelhante à água. Bom, deixa eu fechar aqui que eu já falei demais, agora Geralmente vocês vão encontrar esses termos. Geralmente vocês vão encontrar esses termos hidrofóbico e hidrofílico. Então, tudo que for hidrofóbico vai ser apolar. Então, tanto o tecido lipídico, os lipídios ali, que são a gordura, e a substância que ele citou, vai ser apolar. Pode passar para o próximo, Su. Opa. Eu não consegui fechar. Vocês estão me ouvindo ainda? Estão, né? Eu não consegui fechar o microfone. Nossa, Sim. loucura. Peraí, eu vou parar de apresentar. Também não consigo. Ó, céus. Se eu ficar com o microfone aberto, vai atrapalhar, que não tá fechando. Alguém consegue me mutar? Eu acho que não tem problema, não, Su. Ah, Beatriz, aí. Se atrapalhar, eu saio e volto. Se vocês conseguirem me mutar, pode mutar. Pronto. Bom, vamos para esse exercício que tem aí um enunciado um pouquinho grande. Nos dias de hoje, podemos dizer que praticamente todos os seres humanos já ouviram em algum momento falar sobre o DNA e seu papel na hereditariedade da maioria dos organismos. Porém, foi apenas em 1952, um ano antes da descrição do modelo do DNA em dupla hélice por Atson e Crick, que foi confirmado sem sombra de dúvidas que o DNA é material genético. No artigo em que Atson e Crick descrevem a molécula de
de DNA, eles surgem um modelo de como essa molécula deveria se replicar. Em 1958, Mendelssohn e Stahl, não sei se é assim que pronuncia, realizaram experimentos utilizando isótopos pesados de nitrogênio que foram incorporados às bases nitrogenadas para avaliar como se daria a replicação da molécula. A partir dos resultados, confirmaram um modelo sugerido por Watson e Crick, que tinha como premissa básica o rompimento das pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Bom, nós sabemos aí que o DNA ele é uma molécula de dupla hélice e é formada por duas cadeias de nucleotídeos. Nucleotídeos são moléculas aí que vão ser formadas por fosfato, pentose e as nossas bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas, elas vão ser unidas por ponte de hidrogênio. O que o Stahl e o Mendelssohn lá fizeram no experimento deles? Pode passar, Sam. Eles usaram isótopos diferentes do nitrogênio ali. Quando a gente fala de isótopos, a gente está falando de átomos de um mesmo elemento químico, mas que eles vão se diferenciar aí pelo número de nêutrons, pela quantidade de nêutrons no núcleo. Como a quantidade de nêutrons vai ser diferente, a massa vai ser diferente. Então, nós temos aqui o nitrogênio 15, que ele é um nitrogênio mais pesado, e o nitrogênio 14. O que eles fizeram? Eles pegaram a bactéria E. coli e colocaram elas aqui nesse meio de nitrogênio 15 e deixaram lá por um tempo. Eles deixaram ela nesse meio com nitrogênio 15 justamente para marcar ali o DNA dessas bactérias. As bactérias iam assimilar esse nitrogênio presente no ambiente e iam utilizar eles para fazer aí a replicação do DNA. Eles pegaram e deixaram lá um tempo para elas assimilarem esse nitrogênio. Depois de um tempo, Professora, essas bactérias... Oi? senhora, desculpa ter Pode cortado falar. a senhora. Eu posso só fazer uma pergunta, tanto para a senhora quanto para a professora. É que ela está mutada agora, mas só com joinha já dá para ela, um joinha ou um joinha para baixo dá para ela responder. A aula, assim, tipo, a aula em si já finalizou, agora vai ser só os exercícios, porque eu acho que eu já vou ter que sair da videochamada. Agora vai ser só os exercícios. Sim, a gente só vai ter... Isso, só vai ser mais esse exercício. Tá. Então tá bom. Vai ser só mais esse daí ou vai ter mais um? Só vai ser mais esse. Tá, então acho que eu vou conseguir segurar mais um pouquinho. É que eu tô literalmente caindo aqui de sono, professora. Então eu não tô conseguindo entender mais nada. É muita coisa, né? Muita coisa. Então, depois de um tempo, elas foram transferidas para o ambiente com nitrogênio normal, ali o nitrogênio 14. Mas aqui, quando eles foram fazer essa transferência, eles pegaram uma amostra de DNA dessas bactérias que estavam no meio do nitrogênio 15 para fazer uma análise. A análise que eles fizeram foi uma análise de centrifugação por gradiente de densidade. Basicamente, eles pegaram um composto chamado cloreto de césio, que é um composto que ia ter a densidade ali parecida com DNA. E quando ele passa pela centrifugação, os íons desse cloreto de césio, eles vai se separar pelo tubo ali, formando um gradiente de densidade. Quando o DNA passar pela centrifugação, as bandas de DNA
vai parar ali na faixa desse gradiente de densidade de acordo com a densidade. Quando ele pegou logo que ele fez a transferência, foi fazer a transferência, pegou essa amostra de DNA, que estava só ali no nitrogênio 15, essa amostra de DNA, ela parou aqui mais para baixo do nosso gradiente, significando, então, que era mais denso. Depois de 20 minutos que eles tinham transferido as bactérias para o meio com nitrogênio 14, nitrogênio normal, eles pegaram outra amostra. Por que depois de 20 minutos? Porque 20 minutos é o tempo que a bactéria precisa para fazer um ciclo de reprodução. Essa segunda amostra, ela ficou ali no nível intermediário do nosso gradiente de densidade. Ela não ficou nem muito para baixo, nem muito para cima. Depois de 40 minutos, o tempo para fazer 2 ciclos reprodutivos, eles pegaram outra amostra, da qual uma banda ficou no nível intermediário e uma banda flutuou mais para cima aqui do nosso gradiente. Qual que é a interpretação que nós temos disso? Essa primeira amostra aqui, ela estava lá no nosso meio só com nitrogênio pesado. Então, ambas as faixas de DNA, ela teria só o nitrogênio 15. Não tinha passado pelo meio do nitrogênio 14 ainda. Quando vai acontecer a replicação, essas duas fitas, elas se separam, formando aí 2 novas moléculas de DNA, da qual metade vai ter a nossa fita aqui, vai ter o material da nossa geração parental, que é a que só tinha nitrogênio pesado, e metade vai ser recém-sintetizada, que vai usar o meio o meio de nitrogênio 14 que elas foram transferidas. Por isso que ficou aqui no nível intermediário. Depois que ela replicou novamente, a gente vai ter aqui material genético que vai ter só as faixas com nitrogênio leve e material genético que vai ter a faixa com nitrogênio pesado, porque aqui essas faixas desse DNA da primeira geração vão se separar, fita azul para um lado, fita vermelha para o outro, a outra a mesma coisa, fita azul para um lado, fita vermelha para o outro. E quando elas forem fazer a replicação, só vai ter o nitrogênio leve. Então, todas as nossas fitas, as novas fitas, elas vão ter só esse nitrogênio leve. Mas o nitrogênio pesado, que foi usado lá na nossa geração parental, ele vai se conservar aí durante as gerações. Então, hoje nós sabemos... pode voltar lá no exercício isso. Hoje nós sabemos que a replicação ela é semiconservativa. Isso é, a fita vai consistir lá de uma fita parental e a outra recém-sintetizada. Então, o experimento deles foi muito importante para mostrar de fato isso, marcando lá as fitas de DNA com nitrogênio pesado, para mostrar isso. Então, essa separação dessas fitas vai ocorrer aí pela quebra das pontes de hidrogênio. Existem enzimas especializadas para isso, uma delas se chama helicase. Vão quebrar essas fitas, e aí outra fita vai ser recém-sintetizada. Para formar a nova molécula, a gente vai ter um pouco do material da fita antiga e uma fita recém-sintetizada. Por isso que a gente chama de semi-conservativa. Vai conservar metade da fita parental lá
e vai sintetizar outra. Era isso. Não sei se vocês têm alguma dúvida sobre o exercício. Gente, esse exercício foi proposital, tá? Porque ele levava vocês a pensarem em forma química, porque ele citou pontos de hidrogênio, ele colocou nitrogênio aqui no meio e tudo mais. Só que aqui é um daqueles momentos do Enem que eles te enganam. Você acha que você vai precisar de conhecimento de química para resolver isso aqui, devido a citar as interações moleculares, mas vocês precisam ter o conhecimento também da parte da biologia, né? É quando as ciências se encontram lá na prova do Enem e bate o desespero. Então, a gente trouxe aqui para comentar um pouquinho desses casos que podem acontecer com vocês, né, Ari? Isso. Bom, acabado então aqui a aula, né? Caso vocês não tenham mais dúvidas, eu quero fazer mais uma pergunta, o pessoal falou que quer dar uma perguntadinha aí no pré-aula, quiser ficar, pode ficar. Agradecemos aí a participação de vocês, gente, pedimos desculpas também, a gente não esperava que a aula ia render tanta interação, olha só. Causou muita reação, muita interação à aula, então a gente acabou, né, dando uma passadinha no horário, de pede desculpa para vocês por isso. Mas espero aí que vocês tenham gostado, conseguido aprender algumas coisas importantes. E caso aí, professor Leandro, a Brenda, o pessoal aí que queira fazer alguma correção também, fica à vontade, tem a palavra. Su, muito obrigado. Adorei a aula, foi muito didática. Foi perfeito, eu adorei, tá? Só isso que eu tenho para te falar e obrigado aí por esse momento aí com vocês. É tão bom assim ouvir um pouco de química. Amei, muito obrigado. Obrigada, senhor, que agradeço a participação aqui, depois eu aceito os conselhos, tá bom? E o professor Leandro vai dar aula dia 3, ele tinha até colocado no chat, ele vai dar aula de física. Ó, a Beatriz falou que tem um recado para passar para vocês, é isso, Beatriz, tem a palavra, fica à vontade. Gente, só um recadinho, o pessoal já está saindo. A gente vai mandar lá a artezinha no nosso grupo, mas que do dia 6 de julho até o dia 20 de julho vai ter férias no cursinho. E dessa vez a gente vai ter 2 férias. Então vai ter essa do dia 6 ao dia 20 de julho, e depois vai ter uma outra do dia 15 ao dia 28 de setembro. Então, para o pessoal que ficou aí, já saber que a gente vai ter 2 férias, uma no mês de julho e a outra em setembro, mas a gente vai mandar lá no grupo. Bom, então, pessoal, agradecer a participação de vocês aí, desejar bom final de semana. Quem quiser ficar aí para tirar dúvidas dela, pode ficar, que eu fico aqui o tempo que vocês precisarem, tá bom? Um abraço para vocês, a participação foi maravilhosa. Se vocês quiserem conversar depois lá no grupo, interagir um pouco, a gente conversa também e fala sobre os exercícios. Um abraço para vocês, bom final de semana, bom descanso. Valeu, bom final de semana, gente. Tchau, tchau.